O Evangelho do Coach, quando o capitalismo virou religião. O que acontece quando o ser humano deixa de olhar para os céus em busca de salvação? Durante milênios, a religião preencheu nossas maiores angústias. Ela nos deu um propósito, nos disse o que era certo e errado, e nos prometeu uma recompensa no final, desde que seguíssemos as regras. Mas a modernidade chegou, a ciência avançou, e para muitos, aquele Deus tradicional das escrituras antigas morreu. Só que há um detalhe que muitas vezes esquecemos: a nossa necessidade mental de acreditar em algo. Essa não morreu. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Ateu em Análise. Hoje nós vamos dissecar um dos fenômenos mais fascinantes e perturbadores da nossa era. Vamos entender como, na ausência de deuses literais, nós transformamos o próprio capitalismo em uma divindade intocável. E como a indústria da autoajuda e os chamados coaches assumiram o papel que antes era dos padres e pastores. O púlpito virou o palco do centro de convenções. O dízimo virou o ingresso da mentoria. E a fé? A fé virou o que eles chamam de mindset. Para entender o evangelho do coach, precisamos olhar para as engrenagens da mente humana. Nós somos criaturas que buscam padrões e controle. Quando o mundo ao nosso redor é caótico, desemprego, crises econômicas, pandemias, relacionamentos falidos, nossa mente entra em dissonância. Queremos acreditar que temos o controle absoluto do nosso destino. É aqui que entra a teologia secular. Nas igrejas neopentecostais existe a teologia da prosperidade. A ideia de que Deus quer que você seja rico, e se você não é porque lhe falta fé ou porque não doou o suficiente. O coaching de palco pegou essa exata estrutura psicológica e apenas trocou o vocabulário. Deus foi substituído pelo universo ou pela física quântica. O pecado original agora se chama crença limitante. E a falta de fé? Essa virou a falta de mindset de crescimento. Observe a estética desses eventos de imersão. São desenhados milimetricamente para gerar catarse. Luzes baixas, música que manipula a frequência cardíaca, o líder carismático com um microfone na mão, usando técnicas de hipnose ericksoniana e programação neurolinguística básica para quebrar as defesas emocionais do público. Eles induzem o choro, o transe, a gritaria. É um culto. O indivíduo sai dali sentindo que renasceu, que foi destravado. É o mesmo pico de dopamina e ocitocina que um fervoroso religioso sente em um culto de vigília. Mas toda religião tem o seu lado sombrio, o seu inferno. E o inferno do evangelho do coach é a culpa absoluta. Quando a doutrina diz que você atrai tudo o que acontece na sua vida, ou que trabalhe enquanto eles dormem, cria-se uma armadilha psicológica cruel. Frases de efeito comuns. O sucesso é uma escolha. O seu nível de sucesso acompanha o seu nível de desenvolvimento. Só é pobre quem quer. Se você é o único arquiteto do seu destino, através do puro poder do seu pensamento e do seu esforço incessante, o que acontece quando você falha? O que acontece quando você trabalha 14 horas por dia e não fica milionário? O dogma secular não permite que você culpe o sistema, não permite que você olhe para as falhas estruturais, para a desigualdade ou para o acaso. A culpa é exclusivamente sua. Você não teve o mindset correto. Você vibrou na frequência errada. Isso leva a uma epidemia moderna de esgotamento. O burnout. O indivíduo se consome em uma busca frenética por otimização. Nós passamos a enxergar a nós mesmos não como seres humanos com limites biológicos e psicológicos, mas como corporações. Você é a sua melhor marca, eles dizem. Você precisa otimizar seu sono, seu hobby, suas amizades. Tudo precisa gerar networking ou lucro. Nós objetificamos a nossa própria existência no altar do capital. Nós não sabemos exatamente de onde viemos. A origem de tudo, esse grande algo, ainda é uma grande incógnita que nos escapa. Diante dessa incerteza imensa sobre o universo, o ser humano se sente minúsculo. E o que o coach faz? Ele empacota certezas. O mercado de gurus se aproveita do nosso pensamento mágico.
uma fase do desenvolvimento cognitivo humano onde acreditamos que nossos pensamentos internos têm o poder mágico de alterar a realidade física externa. É o mesmo mecanismo infantil que faz a criança acreditar que o monstro não vai pegá-la se ela se cobrir com o lençol. O adulto moderno compra o curso de R$ 5.000, acreditando que essa transação financeira, esse sacrifício, obrigará a realidade a moldar-se aos seus desejos. É a mercantilização da esperança. O coach não está te vendendo uma técnica real de administração ou desenvolvimento de habilidades tangíveis. Ele está vendendo um ingresso para um estado mental de pertencimento e superioridade. Um rebanho de leões, como gostam de se chamar, que curiosamente seguem um líder sem questionar uma única vírgula do que é dito no palco. Nós vivemos na era da ansiedade porque abandonamos os velhos deuses e colocamos o desempenho implacável em seu lugar. O capitalismo, quando se torna uma religião e a autoajuda a sua Bíblia, não nos liberta. Ele nos escraviza dentro das nossas próprias mentes. Não me entenda mal. Buscar melhorar a si mesmo, querer estabilidade financeira ou aprender novas habilidades são desejos perfeitamente válidos e saudáveis. O problema nasce quando o meio vira o fim. Quando abrimos mão da nossa capacidade analítica, do nosso senso crítico, para terceirizar a direção das nossas vidas a palestrantes carismáticos que lucram com a nossa insegurança. A verdadeira autonomia não nasce de acordar às 4 da manhã para gritar afirmações no espelho. Ela nasce da compreensão fria e clara da realidade, da aceitação de que o acaso existe, que as estruturas sociais nos afetam e que não controlamos tudo. E está tudo bem. A mente humana é complexa demais para ser reduzida a um manual de 10 passos para 1 milhão. Duvide das respostas fáceis. Questione tudo, inclusive aquilo que lhe parece mais conveniente acreditar. Esse é o único caminho real para não ser engolido por dogmas, sejam eles sagrados ou seculares. Se esse vídeo fez você questionar alguma coisa hoje, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe essa análise com alguém que talvez precise ouvir isso. Comenta aqui embaixo. Você já caiu em alguma armadilha do mindset? Ou já viu alguém próximo sendo sugado por esse mundo? Vamos conversar nos comentários. Até o próximo vídeo.